Capítulo 8. Pintor se levantou de um salto. Ele estava em um quarto pequeno, com piso de pedra, paredes de madeira e nenhuma mobília. Aquela luz extremamente clara, adentrando pela única janela da sala, desbotava tudo, tornando difícil enxergar. Ele levantou a mão contra o bizarro fulgor laranja-avermelhado. Era uma luz que não deveria existir. Para ele, era como ver alguém derramar sangue da cor errada. Além disso, aquela garota. Como ele fora parar deitado ao lado dela? Ela se ajoelhou e tentou agarrar seu cobertor. Suas mãos passaram através do tecido como se ela não estivesse ali. Certo. Ok. Aquilo era um sonho, talvez? Pintor conhecia sonhos. Suas aulas, nas quais prestara bastante atenção enquanto desenhava escondidas no caderno, haviam descrito a natureza deles detalhadamente. Aquilo não parecia mesmo um sonho, mas ele sabia que não podia confiar em si mesmo enquanto estivesse dentro de um. Ele precisava encontrar algo escrito. De acordo com suas aulas, essa era uma maneira possível de provar que estava sonhando. Geralmente não era possível ler em um sonho. Atendentes! Gritou a garota. Atendentes! Ela continuou tentando agarrar o cobertor, mas ele continuava passando por seus dedos. Como se. Ah, não. Ela era um pesadelo? Papel. Ele precisava de papel. Ainda protegendo os olhos contra a luz forte da janela, ele vasculhou novamente o recinto. Mas o lugar estava completamente vazio. Quem vivia em um quarto sem cômodas, sem futon, sem nem mesmo uma mesa? Espere. Havia um livro ali em uma prateleira. Ele o agarrou e folheou as páginas. Parecia um monte de orações. Ele podia lê-las sem problemas. A garota ficou em silêncio quando seus gritos de socorro felizmente não trouxeram resposta. Se ela era um pesadelo, ela. Bem, desafiava os conhecimentos dele. Um pesadelo totalmente estável, como ela, deveria ser físico. Ela também não deveria ter cores ou a forma de uma garota, mas sim algo deformado e imaginário. A menos que ela fosse mais que estável. Havia histórias dos últimos dias de algumas cidades que tinham sido atacadas por pesadelos sólidos que haviam começado a mudar de cor, com tons mais parecidos com o de carne. Mas não. Aquela garota não estava enlouquecida, atacando em um frenesi insano, tentando matar. Ela não podia ser um pesadelo. Ele olhou de volta para o livro. Podia lê-lo. Isso não era uma prova segura, contudo. Bem, ele conhecia sonhos. Ele conhecia pesadelos. Ele não estava sonhando. O tempo era linear. A causalidade estava funcionando. Ele podia ler, sentir e, mais importante, se perguntar se era um sonho sem sentir uma desconexão. De algum modo, aquilo era real. A garota, que estava usando uma camisola idêntica à dele, freneticamente tentava agarrar suas cobertas. Pintor não sabia como responder. Nunca havia despertado ao lado de uma garota incorpórea. Embora isso fosse muito mais agradável do que algumas coisas com que eu já acordei na cama, ainda era muito desconcertante. Você está usando minhas roupas, sussurrou a garota. Você. Você não é um intruso, é? Você é o espírito com quem eu falei. Assumiu uma forma? Pintor não sabia ao certo sobre o que ela estava falando, mas, já que era melhor do que ouvi-la gritar com ele, decidiu bancar o descolado. Descolado, nesse caso, significava fingir que sabia o que estava fazendo. Ele fechou o livro e o colocou de volta na prateleira. Então cruzou os braços e lançou a ela seu mais confiante olhar de sou um guerreiro sombrio e misterioso. Ela curvou a cabeça.
Você é o poderoso espírito. Por favor, perdoe minha atitude mais cedo. Eu fiquei surpresa, confusa, não quis ofendê-lo. Espera aí, tinha funcionado? Uau! E agora? Bem, se alguém achava que ele era descolado, ele não devia sabotar ou contradizer isso. Parecia uma boa regra para seguir na vida, mesmo que fosse sua primeira chance real de ter essa experiência. Onde estou? Perguntou ele. Na minha carroça, respondeu a garota. A carroça de uma Yuki Hijo. Eu sou Yumi e este é meu quarto. E onde está a sua mobília? Eu não preciso de mobília, disse ela, pois meu único propósito é servir e contemplar sua grandeza. Aquilo já estava indo longe demais. Ele mudou de posição, desconfortável, então considerou que talvez pudesse ver onde estava se olhasse através daquela janela. Vinha deliberadamente evitando aquela luz laranja tão intensa. Toda a experiência era impossível, mas aquela luz, ela era incompreensível. Como algo tão brilhante podia existir? Receoso, Pintor se aproximou da janela, embora parte dele tivesse certeza de que a luz o queimaria. Parecia muito mais, bem, apenas mais do que as linhas gêmeas de íon. Era como a própria essência de uma chama. Ele pôs o dedão do pé nela, fazendo uma careta, mas nada aconteceu. Então entrou nela inteiramente e teve a sensação de mergulhar em uma banheira quente. Que estranho. Piscando contra o brilho, ele levantou a mão para proteger os olhos e espiou o lado de fora. Eu não chamaria isso de erro. Não exatamente. Mas assim como um menino de 10 anos perguntando de onde vêm os bebês, ele não sabia onde estava se metendo. Pintor olhou para um céu que não era escuro. Em vez disso, era de um azul desbotado que se estendia até o infinito, dominado por uma enorme bola de luz, como uma imensa lâmpada no céu, só que não suave e branca, mas cinzangada e laranja avermelhada. Como se isso não fosse bastante, plantas pontilhavam o céu. Grandes bandos delas, cuidados por enormes corvos negros que as abanavam umas contra as outras, caso se afastassem. Objetos voadores zumbiam ao seu redor, organizando os corvos e espantando pássaros não domesticados. A terra não acabava mais, pedra marrom ocasionalmente salpicada por flores flutuantes. Era muita coisa para assimilar, mais do que ele conseguiria. Ele nem notou, por exemplo, que a carroça de Yumi estava flutuando no ar. O que realmente notou acabou sobrepujando seu ceticismo restante, como um grupo de clientes sedentos forçando a porta do bar pouco antes da hora da abertura. Aquilo era real. Mas não era como qualquer lugar que ele conhecesse ou qualquer lugar sobre o qual houvesse lido. Não era nada parecido com seu lar. Era como outro planeta? A estrela, disse ele, apontando para um brilho no horizonte. A estrela diurna, espírito? Perguntou Yumi de trás. O relatório de notícias disse que pessoas vivem na estrela, que é outro mundo como o nosso. Eu me lembro, um pesadelo descendo do céu, me envolvendo. E isso o tinha levado àquele lugar, talvez? Então era seu lar lá, no céu, visível dessa posição? Poderoso espírito, disse Yumi de onde estava ajoelhada. Eu não compreendo o que está dizendo, mas, por favor, posso saber o que fez comigo? E por quanto tempo pretende continuar? Para que eu possa conhecer sua vontade e venerá-la apropriadamente. Sim. Agir como se fosse descolado era uma coisa. Fazer com que uma jovem achasse que ele era alguma poderosa divindade era outra. Olhe só, disse ele. Eu não sou
Ele foi interrompido por uma batida na porta. Yumi levantou a cabeça em pânico, então olhou para o pintor. Por favor, espírito, disse ela. Me restaure. Por favor. A porta se abriu e duas mulheres entraram. Uma era baixa e atarracada, na casa dos 20. A outra com cerca de 30 anos e mais esbelta. Elas usavam vestidos igualmente estranhos e largos demais, com os cabelos presos em coques. Pintor sentiu um pouco do pânico de Yumi. Ela pôde imaginar que ele era algum tipo de espírito importante, mas certamente aquelas pessoas mais velhas responderiam de modo diferente. Qual seria a punição naquela terra por ser pego invadindo o quarto de uma jovem? A única coisa que ele conseguiu pensar em fazer foi cruzar os braços novamente em uma postura confiante. Ele achava isso impressionante. Poderia ser, se você fosse uma criança de 4 anos querendo dicas sobre como fazer biquinho. As duas mulheres, contudo, caminharam direto através de Yumi como se não pudessem vê-la. Elas carregavam uma mesa pequena para se sentar no chão enquanto comiam e uma tigela de arroz. As duas se aproximaram de Pintor e se ajoelharam, fazendo mesuras. Ele olhou de soslaio para Yumi, que se levantou, seu longo cabelo emaranhado pelo sono. Ela inclinou a cabeça para o lado, então deu um passo à frente e balançou a mão na frente das mulheres. Chae-Yung, chamou Yumi. Huange, pode me ouvir? As duas não responderam. Elas permaneceram ajoelhadas, embora uma olhasse para Pintor. Escolhida? Perguntou. Você. Você está bem? Yumi arquejou, arregalando os olhos. Espírito, você assumiu minha forma? Ele tinha? Espere, não. Ele não era um espírito. Ele não, de modo inferior, tinha ideia do que estava acontecendo. Como um lembrete, os idiomas de Yumi Pintor têm esta curiosa característica que torna as narrativas difíceis para um contador de história cuja plateia não tem variações inferiores ou elevadas em suas linguagens tediosas. Às vezes é complicado expressar isso, mas estou fazendo o melhor que posso. De nada. De qualquer modo, embora Pintor estivesse confuso, também estava com fome. E aquelas mulheres pareciam estar esperando que ele comesse. Ele decidiu que a coisa confiante a fazer, o caminho do guerreiro solitário, era ingerir algum alimento para que pudesse continuar sendo misterioso sem o estômago rosnando. Então se acomodou e tomou a tigela de arroz de uma das mulheres. Obrigada, disse ele, pegando os palitos de maipão da outra e começando a comer. Vocês têm alguma coisa para acompanhar isso? As duas mulheres arquejaram. Por que, espírito? Implorou Yumi. Por que assumiu minha forma? Você me expulsou? Eu sou apenas uma alma e você tem meu corpo? Mas por que eu vejo você na forma de um homem jovem? Ela se ajoelhou diante dele, ao lado das outras. Por favor, eu não entendo. Por favor, diga-me qual é a sua vontade. Ele parou, hesitante, com a boca cheia de arroz meio mastigado. Uma das mulheres fez menção de pegar a tigela e ele recuou. Então deu outra mordida, avaliando a reação delas. Horror? Está envenenado ou algo assim? Perguntou ele. Não que eu me incomode. Sou forte o bastante para digerir qualquer veneno, naturalmente. As duas mulheres fugiram, abandonando a mesa e os outros utensílios da refeição. Elas deixaram a porta balançando, o que fez entrar mais luz berrante, e saíram correndo, seus pés batendo no chão de pedra. Elas estavam usando sapatos de madeira? Yumi fitava com lágrimas nos olhos. Então, de modo notável e sutil, sua expressão mudou. Os lábios curvados se esticaram, os dentes se cerraram, os músculos ficaram tensos.
Já chega, disse ela de modo inferior. Agora basta.